Essa daí é a BR-230, localizada entre o Nordeste e o Noroeste brasileiro. Ela é apenas uma das milhares de quilômetros de rodovias brasileiras que estão na mesma situação. Mas provavelmente você não irá ouvir falar delas, até que você se depare com uma em suas viagens. A única coisa que você provavelmente verá são notícias reportando algo que não é a realidade do Brasil. O Ministério dos Transportes anunciou um investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O programa pretende construir ou recuperar 860 quilômetros de rodovias até abril. O governo de Minas anunciou obras de recuperação em rodovias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E a Câmara dos Deputados, o ministro dos Transportes disse que 21 bilhões de reais vão ser investidos em rodovias e ferrovias até o final deste ano. A malha rodoviária brasileira é a quarta maior do mundo e possui mais de 1,7 milhão de quilômetros entre estradas e rodovias. Porém, de toda essa grande malha rodoviária, apenas 12% é pavimentada. Além disso, das rodovias que possuem pavimento, cerca de 66% foram consideradas regulares, ruins ou péssimas. Ou seja, a pouca quantidade de rodovias que de fato são pavimentadas nem são de qualidade. Mas com todo o investimento sendo anunciado pelo governo para ser investido em rodovias, por que o Brasil ainda possui tanta rodovia sem pavimento? No Brasil, o sistema de transporte por estradas é o principal componente logístico nacional, sendo responsável por 62% de todas as cargas movimentadas dentro do território brasileiro. Essas rodovias são o principal meio de transporte utilizado para transportar cargas e passageiros no país. Mas isso aconteceu pois no início da República Brasileira, o governo deu maior preferência ao transporte rodoviário, enquanto o transporte ferroviário e aquaviário ficavam em segundo plano. Atualmente, o Brasil é considerado o 8º maior mercado global no setor automobilístico, com aproximadamente 14 mil quilômetros de autoestradas, principalmente localizadas em São Paulo. Entretanto, apenas cerca de 200 mil quilômetros da malha viária do país estão pavimentadas, sendo que 34% desses trechos são considerados apenas regulares e 16% apresentam condições ruins ou péssimas, principalmente por conta da falta de manutenção adequada. Além disso, mesmo em áreas onde o tráfego é mais intenso, muitas das conexões interurbanas ainda ocorrem em estradas de terra ou com péssimas condições de conservação, sendo que muitas delas estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste. Isso acarreta prejuízos tanto para o transporte de cargas quanto para os profissionais e a população em geral. Os danos aos veículos resultam em prejuízos materiais e a falta de infraestrutura adequada implica em dificuldades no transporte, gerando atrasos consideráveis para deslocamentos que podem levar horas ou até mesmo dias. A aplicação de recursos federais em estradas no Brasil tem diminuído progressivamente e atingiu seu nível mais baixo desde 2006, de acordo com informações divulgadas pela Confederação Nacional do Transporte, CNT. Em 2021, o governo investiu 5,8 bilhão em vias rodoviárias, correspondendo a cerca de 0,07% do Produto Interno Bruto. Este é o valor mais reduzido registrado desde o início da série histórica em 2006, considerando os dados atualizados pela inflação. Essa quantia engloba tanto obras de manutenção e melhorias, quanto de recuperação e construção de novas estradas. De acordo com os dados compilados pela CNT, o auge do investimento público ocorreu em 2010 e 2011, quando foram injetados 19,8 bilhão e 20,3 bilhão nas rodovias, respectivamente.
equivalente a cerca de 0,26% do PIB em ambos os anos. Posteriormente, o investimento no setor foi diminuindo gradualmente, com exceção do ano de 2017. A CNT afirma que isso significa que em pouco mais de uma década, o investimento nesse segmento diminuiu cerca de 73%. Em 2023, o setor prevê um investimento de 30 bilhões em estradas, um dos maiores investimentos realizados em toda a história. Mas é difícil saber se essa é apenas mais uma proposta feita pelo governo e que vai acabar ficando apenas no papel. Considerando que o país tem a fama interna de grande parte de seus governantes serem corruptos, é difícil acreditar que esses recursos realmente serão implementados. Mas enquanto esperamos sentados assistindo a um bom documentário, vamos ver como está a situação das rodovias nos países que possuem as maiores malhas rodoviárias do mundo. Embora o Brasil esteja entre os países que possuem a maior quantidade de rodovias do mundo, nem de perto é o país que possui a maior quantidade de rodovias pavimentadas. Os Estados Unidos, conhecido por suas grandiosas proporções e exageros, com suas autopistas que cortam todo o território continental, está em primeiro lugar no ranking das maiores malhas rodoviárias do mundo e compõe uma impressionante rede de pouco mais de 6,8 milhões de quilômetros de estradas. Mas o fator mais impressionante não é a quantidade de rodovias do país, e sim a quantidade de rodovias pavimentadas. Embora o país sofra com problemas relacionados à falta de manutenção em muitas rodovias, mais de 75% das rodovias são pavimentadas. A Índia tem tido um salto na quantidade de rodovias construídas nos últimos anos, com cerca de 6,7 milhões de quilômetros, sendo que aproximadamente 75% da malha rodoviária é destinada a áreas rurais, porém 67% das rodovias são pavimentadas. A China, que vive dias de constante rivalidade com os Estados Unidos em diversos rankings, tem o intuito de interligar seu vasto território em expansão e conta com 5,2 milhões de quilômetros de estradas e cerca de 88% é pavimentada. Na quarta posição está o Brasil, com seus 1,7 milhões de estradas, mas entre esses países se destaca a França, que possui pouco mais de 1 milhão de quilômetros de estradas, considerando sua pequena extensão territorial, e 100% de sua malha rodoviária é pavimentada. A França é um exemplo notável de qualidade em suas estradas, que atendem a toda a população de forma eficiente. Os Estados Unidos, a China e o Brasil estão entre os 5 maiores países do mundo em termos de extensão territorial, enquanto a Índia também não fica muito atrás nesse aspecto, sendo um país de dimensões consideráveis. A falta de pavimentação nas rodovias brasileiras apenas encarecem o frete no transporte rodoviário e, consequentemente, o preço das mercadorias, uma vez que com estradas em más condições e sem pavimentação, os custos com manutenção dos caminhões aumentam, podendo chegar em 50% do custo do transporte. O Brasil, com sua grande dimensão territorial, enfrenta um grande desafio quando se trata da infraestrutura rodoviária. Com a grande malha viária abrangendo diferentes regiões do país, a pavimentação e a manutenção das rodovias tem se mostrado um obstáculo complexo. A região nordeste do Brasil se destaca como a segunda região do país com maior incidência de rodovias danificadas. Cerca de 71,3% das rodovias pavimentadas nessa região apresenta algum tipo de problema no pavimento, na sinalização ou na geometria das estradas. A situação mais crítica é encontrada no norte do Brasil, onde cerca de 79,2% das rodovias enfrentam problemas similares. Um dos principais desafios é a escala territorial do Brasil. Com a dimensão continental, a tarefa de manter todas as estradas em boas condições é muito grande.
Recursos financeiros e logísticos são exigidos em quantidade significativa para cobrir essa vasta malha viária. Ainda assim, a insuficiência de infraestrutura em muitas regiões compromete a capacidade de manutenção adequada. Problemas como corrupção e má gestão dos recursos públicos têm sido uma pedra no caminho do desenvolvimento da infraestrutura rodoviária. A alocação inadequada dos investimentos pode levar a obras de pavimentação mal executadas e, consequentemente, a um ciclo de deterioração acelerada das estradas. O subfinanciamento é outro desafio relevante. Sem o devido investimento, é difícil manter a qualidade das rodovias existentes e empreender novos projetos de pavimentação. Essa carência de recursos também pode desestimular a busca por alternativas de transporte, como ferrovias e hidrovias, que poderiam desafogar o tráfego rodoviário e melhorar a logística do país. Além disso, as condições climáticas e ambientais específicas do Brasil, como chuvas intensas e frequentes em muitas regiões, podem acelerar o desgaste das estradas, dificultando ainda mais os esforços para manter a infraestrutura rodoviária em boas condições. Para enfrentar esses desafios, seria necessário um esforço conjunto e uma abordagem estratégica. Investimentos sólidos e transparentes devem ser direcionados para a pavimentação e manutenção das rodovias, priorizando a eficiência e a qualidade das obras. Ações enérgicas para combater a corrupção e melhorar a gestão dos recursos públicos são fundamentais para assegurar que os investimentos alcancem seu propósito. Percorrer as estradas nos interiores do Brasil não é tarefa fácil, mas infelizmente essa é uma situação que iremos enfrentar por um bom tempo. Mas me diz aí o que você achou desse vídeo e se você já rodou por uma rodovia sem pavimentação. Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Se você se interessou por esse assunto, tenho certeza que vai querer descobrir se no futuro as rodovias serão de concreto no Brasil. E para isso, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que em instantes eu te explico. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!